naquela época. Caso contrário, teria encontrado problemas intermináveis, e meu nível de cultivo definitivamente não seria tão alto quanto é agora. Assim, os dois conversaram por um longo tempo, até o líder da seita Li vir visitar, informando Hanju sobre um banquete na Torre Glutona, hoje para dar as boas-vindas ao sábio dos 9 caldeirões. Gostaria de saber se o ancião Hanju nos honraria com sua presença? Hanju não queria continuar conversando com Shan Yuer, então planejou partir com o líder da seita. Hanju disse a Shan Yuer: "O mestre se mudou para cá, então você não precisa mais chegar ao pico da reclusão de Jade. Seria melhor se você também se mudasse aqui para cultivar, o que seria conveniente para cuidar do mestre." Shan Yuer concordou alegremente. Ela não esperava que Hanju estivesse disposto a deixá-la se mudar. Imediatamente, sentiu que seu status no coração de Hanju era diferente, mas Shan Yuer escolheu uma caverna localizada entre a Balsa Sichuan e o Xinhongxian, quase equidistante de ambos. No crepúsculo, em um caminho de montanha, Su Qi, carregando uma espada, avançava com uma aparência desgastada e empoeirada, dirigindo-se para a grande engolida. Por algum motivo, o retorno parecia mais perigoso do que a ida. Recentemente, ele encontrou muitos cultivadores demoníacos, cada um mais feroz e maligno do que o anterior. Su Qi não pôde deixar de olhar para um velho que caminhava no topo da montanha próximo. Essa pessoa era Du Ku, um grande cultivador do reino da travessia da tribulação que ele havia encontrado nas ruínas da seita de domínio dos monstros demoníacos. Du Ku o seguiu pelo caminho, ajudando Su Qi a matar muitos cultivadores demoníacos. A seita de domínio dos monstros demoníacos foi destruída, e sempre sinto arrependimento. Se eu não puder entender os desejos, o nó em meu coração pode se tornar um demônio do coração quando ascender no futuro, disse Du Ku. Assim, ele seguiu Su Qi, querendo tomar Su Qi como seu discípulo, mas Su Qi já tinha um mestre, e não podia simplesmente aceitar outro. No entanto, Du Ku não forçaria um júnior só porque era mais poderoso. "Pare!" Du Ku gritou de repente, assustando Su Qi. Du Ku apareceu na frente de Su Qi, com o rosto escuro, e disse: "Luo Qioma, você tem olhado para o meu discípulo. Quais são suas intenções?" Su Qi olhou e viu uma sombra escura emergir na sua frente, seu rosto indiscernível como um fantasma. "Seu discípulo? Não é esse o discípulo do mestre demoníaco?" disse Luo Qioma. Du Ku ficou chocado. Não é de admirar que esse garoto não me aceitasse como mestre. Ele tem um histórico tão significativo. Su Qi ficou atordoado ao ouvir isso. "Desde quando me tornei o discípulo do mestre demoníaco?" disse Luo Qioma friamente. "Du Ku, se você quer ascender corretamente, apenas deixe-o partir. Estou levando essa criança comigo." Su Qi perguntou a ele por que estava procurando por ele, perguntando se era a vontade do mestre demoníaco. Luo Qioma sorriu maliciosamente. "É e não é, mas posso garantir que vou lhe conceder uma grande oportunidade." Nesse momento, Du Ku franziu a testa, incerto do que fazer. Luo Qioma era famoso há muitos anos com um cultivo, pelo menos no reino Mahayana. O conceito de um oponente realmente não se aplicava a ele. "Sênior, você deveria partir. Obrigado pelo seu cuidado durante este tempo", disse Su Qi seriamente para Du Ku. Ele podia ver que Du Ku tinha medo de Luo Qioma e não adotava uma postura forte, então não queria tornar as coisas difíceis para Du Ku. Depois de muita hesitação, Du Ku relutou em deixar Su Qi. Su Qi pensou por um momento e disse: "Se você realmente quer resolver sua obsessão com a seita de domínio dos monstros demoníacos, então vá para a Grande Engolida e sirva a seita sagrada de Jade por um tempo. Eu sou originalmente da seita sagrada de Jade e me juntei à seita de domínio dos monstros demoníacos. Mais tarde, a seita sagrada de Jade é essencialmente minha cidade natal." Dizendo isso, ele entregou o token da seita sagrada de Jade para Du Ku. Du Ku suspirou. Tendo finalmente alcançado o limite da ascensão, ele naturalmente não poderia desistir de um grande futuro por causa de um júnior. Que tipo de lógica é essa? O que resolver um coração não tem a ver com servir a outra pessoa? O que mais você quer? Não é toda a seita sagrada de Jade suficiente para você aceitar discípulos? Seita sagrada de Jade? Luo Qioma parecia ter lembrado de algo. Não foi alguém da seita sagrada de Jade que matou o animal de estimação demoníaco do meu mestre? É uma coincidência ou é o destino? Su Qi olhou para Luo Qioma e disse: "Leve-me com você." Por alguma razão, Luo Qioma, encontrando o olhar de Su Qi, sentiu um mal-estar inexplicável. "Por que sinto que estou prestes a ter má sorte?" Enquanto Hanju cultivava pacificamente na montanha imortal ascética, outros ansiosos por aventuras ainda buscavam oportunidades do lado de fora. Neste momento, em um lugar no exterior conhecido como Cabo da Boa Esperança, Zhou Fan, Ma Fu Shu e Xian Shuer tropeçaram em uma relíquia antiga em uma caverna à beira-mar. Zhou Fan ouviu dizer que esta era a terra ancestral das 3 grandes seitas próximas. Depois de explorar, o trio não encontrou nenhuma oportunidade, apenas um navio velho encalhado na caverna. O navio era
era completamente preto, como uma pérola negra, emitindo um brilho fraco na caverna escura. O navio antigo e decrepito exalava uma aura sinistra, com símbolos de caveira cobrindo seu corpo, emitindo um brilho roxo fraco. O ar úmido e podre na caverna tornava desconfortável para o trio, e os ossos visíveis por toda parte emitiam uma aura maligna, fazendo até mesmo Xian Shuer, que era muito experiente, se sentir desconfortável. Uma premonição sinistra fazia sua pele arrepiar como eletricidade estática, e ela continuamente aconselhava cautela. Ao mesmo tempo, Zhou Fan reconheceu os padrões do navio antigo, lembrando dos padrões que Ma Fu Shu exibiu ao canalizar sua energia. Ma Fu Shu imediatamente ativou sua técnica para comparação e encontrou uma semelhança surpreendente. Poderia haver uma conexão? Nesse momento, o antigo navio ativou repentinamente alguma proibição antiga. O padrão brilhou intensamente, e uma barreira de feitiço se ergueu no céu. Xian Shuer, sentindo perigo, gritou para eles recuarem rapidamente. Inesperadamente, a proibição se condensou em vários tentáculos que penetraram instantaneamente nos braços de Ma Fu Shu. A dor fez Ma Fu Shu gritar incessantemente, e o navio foi destruído. Incapaz de resistir conforme mais tentáculos se formavam a partir do poder espiritual da proibição, perfurando descontroladamente em direção a Ma Fu Shu. Zhou Fan tentou ajudar, mas foi continuamente atacado pelos tentáculos que pareciam alvejar seletivamente Zhou Fan e Xian Shuer, atacando-os enquanto perseguia Ma Fu Shu como cobras atrás da presa, mordendo e perfurando freneticamente em seu corpo. Os olhos de Ma Fu Shu estavam cheios de sangue, sobrecarregados pelo influxo de poder espiritual, como se estivessem prestes a explodir. Xian Shuer pegou os dois, pretendendo escapar rapidamente deste lugar sinistro. Ela mobilizou todo o seu poder espiritual para fugir em direção à entrada da caverna com velocidade máxima. No entanto, o reino da pessoa que estabeleceu a proibição certamente estava muito além de Xian Shuer. Não importava o quão rápido ela tentasse escapar, os tentáculos sempre conseguiam alcançá-la, perfurando implacavelmente o corpo de Ma Fu Shu. A intensa dor quase fez Ma Fu Shu desmaiar. Zhou Fan queria ajudar, mas não podia intervir, e Xian Shuer só podia se concentrar em fugir com os dois. Incapaz de voltar para salvar Ma Fu Shu, incontáveis tentáculos o seguiram, a imensa força puxando continuamente a carne de Ma Fu Shu. Eventualmente, as roupas dos três não resistiram à tremenda força e foram rasgadas. Justo quando os três estavam prestes a chegar à entrada da caverna, os tentáculos arrastaram Ma Fu Shu para trás, e em um instante, a entrada da caverna desabou. Apenas Xian Shuer e Zhou Fan escaparam, enquanto Ma Fu Shu ficou preso dentro. Vendo um irmão com quem ele havia aventurado por 100 anos enfrentar tal destino, Zhou Fan quase foi levado à loucura. Ele estava tão perto, mas só podia assistir enquanto Ma Fu Shu era arrastado de volta, incapaz de intervir. A entrada já havia desmoronado, tornando incrivelmente difícil retornar. Zhou Fan gritava para voltar e salvar Ma Fu Shu, mas Xian Shuer o segurava firmemente, pois ela sentia um grupo de pessoas se aproximando. Sua segurança agora era sua principal preocupação. Zhou Fan também sentia as auras poderosas, com 3 fortes da União correndo em sua direção. Não muito longe deles, vários navios antigos estavam quebrando as ondas, cercados por incontáveis demônios e monstros feios. O navio líder, gritando em uma língua incompreensível, parecia estar direcionando os outros navios e monstros em sua direção. Zhou Fan perguntou a Xian Shuer se ela conseguia entender o discurso estranho, ao que Xian Shuer respondeu: "Eu não sei, com certeza não é nada bom. Esse líder pode muito bem ser o lendário Octopus Jones." Naquele momento, inúmeros monstros atacaram rapidamente os dois. A maré monstruosa cheia de união, vários reinos da alma nascente, mais de 20 reinos do núcleo dourado e inúmeras auras do reino do estabelecimento da fundação. Felizmente, não havia potências do reino do vazio fusionado entre eles. Xian Shuer, com a espada na mão, avançou contra a maré monstruosa. Ela planejou lidar com os 3 mais fortes sozinha, deixando o resto para Zhou Fan lidar da melhor forma possível. Enquanto Xian Shuer se movia entre os monstros, uma névoa de sangue se erguia, tingindo o mar de vermelho. Mesmo enfrentando vários mestres, ela não mostrava sinais de medo. Do outro lado, Zhou Fan estava batendo monstros de reinos mais baixos como se estivesse cortando vegetais, matando-os com seus socos e fazendo sangue e ossos voarem por todo lado. Mas até mesmo um tigre não pode resistir a uma matilha de lobos. E gradualmente, ele também começou a vacilar. Infelizmente, não houve comunicação entre os dois lados, tornando a batalha uma questão de vida ou morte. Conforme era gradualmente cercado por inúmeros mestres de monstros, Zhou Fan ativou sua forma corporal tirânica. Uma pressão terrível emanava dele, e sua transformação demoníaca instilava medo nos monstruosos monstros. De repente, ocorreu uma poderosa explosão de poder espiritual, e antes que os monstros pudessem ver claramente Zhou Fan, foram aniquilados pelo seu punho demoníaco que despedaçava a alma.
era tarde demais para os monstros recuarem. Zhou Fan esmagou os monstros atacantes com um só golpe. Depois, usou sua palma explosiva demoníaca, uma poderosa onda de choque de poder espiritual, instantaneamente destruindo um navio inimigo e todos os demônios e fantasmas nele. O impacto enorme chocou os outros navios inimigos no mar. Os monstros podem ter estado discutindo como escapar, mas no momento seguinte, foram exterminados pelo frenético Zhou Fan. Impulsionado pela raiva pela morte de seu irmão, Zhou Fan destruiu brutalmente navio após navio. No entanto, naquele momento, uma poderosa força opressora chegou, especificamente, a pressão coletiva de 5 fortes da transformação espiritual. 5 transformações espirituais contra uma alma nascente. Você realmente pensa muito de mim. Zhou Fan rugiu como um louco naquele momento. Os 5 fortes da transformação espiritual agiram juntos, cada um lançando um fio de energia verdadeira que instantaneamente os prendeu juntos. Zhou Fan, conforme as potências do reino da transformação espiritual puxavam, os cordões de energia verdadeira se apertavam, e um dos demônios arrancou à força um dos braços de Zhou Fan. Assim, os fortes brutalmente desmembraram o corpo físico de Zhou Fan, como se o estivessem rasgando ao meio. Em seus momentos finais, Zhou Fan estava cheio de relutância, pois sua história ainda não estava completa. Do outro lado, Han Ju dominou completamente o 8º nível da técnica dos 6 reinos da reencarnação. Han Ju dominou uma nova habilidade divina, chamada Portão da Reencarnação. Como o nome sugere, esse portão permite que alguém entre nos 6 reinos da reencarnação. Ele pode lançar diretamente almas nos 6 reinos da reencarnação, ou entrar no mundo inferior através do Portão da Reencarnação. Os discípulos estavam sem palavras. Chegar no mundo inferior não é a mesma coisa que estar morto? Enquanto os discípulos ponderavam como usar o Portão da Reencarnação para morrer, Han Ju recebeu notificações do sistema. Seu amigo Ma Fu Chu vagou por uma terra antiga proibida e foi envolvido por forças sinistras. Seu amigo Zhou Fan foi caçado por 3 seitas, queimou seu sangue essencial e desenvolveu um coração maligno. Quando Su Qi espalhou má sorte e se combinou com sua maldição, a vida útil de Luo Qiu Ma foi reduzida em 1000 anos, um efeito que continuará. Seu inimigo, Daoísta da Extinção, devido à sua maldição, teve a sorte diminuída e uma chance aumentada de encontrar demônios internos. A que se referem as forças ominosas? Zhou Fan, um personagem principal como ele, realmente morreu? Espera isso que espalhando má sorte para Luo Qiu Ma é apenas uma coincidência? Será que esses dois se encontraram? Han Ju caiu em profunda reflexão. Será possível que por causa da maldição do livro do infortúnio, Luo Qiu Ma encontrou Su Qi? Qual é a causa e efeito mais misterioso e profundo entre o céu e a terra? Han Ju não conseguia entender e decidiu não pensar demais nisso. É melhor se Luo Qiu Ma simplesmente morrer de má sorte para eliminar completamente a possibilidade de ele buscar vingança contra mim. Han Ju fechou a interface do sistema para encontrar seus discípulos ainda discutindo sobre o portão de reencarnação. Yang Tiandong bateu no peito e declarou: "Eu, Yang Tiandong, costumava não acreditar no submundo. Mas como o mestre realmente compreendeu uma habilidade divina para atravessar o submundo, mestre, você é demais. Eu quero ser o primeiro a entrar." Murong Chi disse secretamente para Sun Chang'an: "Ele realmente quer morrer tanto assim?" Han Ju ignorou Yang Tiandong e rapidamente retraiu o portão da reencarnação. Shik perguntou curiosamente a Han Ju: "Mestre, você não nos chamou aqui apenas para mostrar uma porta mágica estilo Doraemon, não é?" Han Ju assentiu e instruiu-os a encontrar um lugar para sentar. "Hoje vou ensinar a vocês sobre o Tao. Se tiverem dúvidas sobre sua cultivação, fiquem à vontade para perguntar." Ensinando o Tao, todos ficaram atordoados ao ouvir a ideia de ensinar o Tao. Em sua memória, Han Ju nunca havia feito tal coisa. Será que o mestre tomou o remédio errado? Talvez o Sol e a Grande Andorinha tenham surgido do oeste? Não, deve ser que a passagem da tribulação bagunçou o cérebro do mestre. Vendo as expressões perplexas nos rostos de todos, Han Ju explicou: "Depois de atingir o reino da passagem da tribulação, a taxa de crescimento da minha cultivação diminuiu, então eu posso reservar um tempo para ensinar meus discípulos." Ao ouvir isso, todos ficaram muito felizes e agradeceram profundamente a Han Ju. Uma configuração de aula adequada era necessária, então com um movimento de sua espada, Han Ju preparou um almofadão para cada pessoa. Shik, acostumado a ficar sonolento, começou a cochilar. "Essa galinha gorda. Mantenha os olhos abertos e ouça com atenção. O que estou prestes a dizer será útil para você no futuro." A palestra começou, e Han Ju compartilhou seu caminho da espada com os discípulos. Embora os cultivadores de espada pura fossem raros, a maioria dos cultivadores praticava a esgrima, pois a espada é considerada a rainha das armas, adequada ao temperamento
conhecimento dos cultivadores. O que é uma espada? Qual é o caminho da espada? O tangível é chamado de ferramenta, e o intangível é chamado de Tao. O tangível é a espada, e o intangível é o Tao. O ensinamento de Han Ju encheu todo o setor sagrado de jade puro, ressoando com todas as espadas no setor. O sábio dos 9 caldeirões também percebeu esse fenômeno incomum e imediatamente percebeu que um grande ser estava pregando o Tao. Não querendo perder essa oportunidade, ele rapidamente ordenou: espalhem a palavra imediatamente, instruam todos os discípulos a começar a cultivar imediatamente. Instantaneamente, todos no setor, desde o líder do setor e os anciãos até as menores criaturas, independentemente de estarem no meio de usar o banheiro ou estarem no meio da dupla cultivação, entraram em estado de cultivação. Após 7 dias, incontáveis luzes se elevaram nos céus, e mais da metade dos cultivadores do setor sagrado de jade puro fizeram avanços. Neste momento, dentro da montanha do imortal asceta, Han Ju estava transmitindo as técnicas supremas do caminho da espada para seus discípulos. Perfurar, ágil como se estivesse derrubando os 9 sóis, enfatiza golpes rápidos e precisos. Rasgar, levantar, cortar e limpar, ágil como um grupo de majestosos dragões imperiais voando. Foca em mudanças imprevisíveis durante uma luta. Interceptar, feroz como o trovão aplacando sua fúria, enfatiza aproveitar o momento para um rápido e decisivo golpe para encerrar a batalha. Finalmente, recolher a espada. Tranquilo como o rio e o mar se transformando em luz clara, deve-se ser resoluto na ação e calmo na retratação. Após a palestra, Han Ju recolheu o encanto do Dao, e todos os discípulos ganharam insights. Yang Tiandong cerrou os punhos. Resolvido, nunca mais vou abrigar pensamentos de partir. Devo diligentemente seguir o mestre e cultivar. Ouvir as pregações do mestre é melhor do que aventurar-se fora por 100 anos. Han Ju deu algumas instruções e deixou os discípulos continuarem sua cultivação. Em tempos de paz, graças à energia espiritual da montanha do imortal asceta, todos podiam se concentrar na cultivação sem as lutas e decepções do mundo exterior. Esta era a vida de cultivo que Han Ju ansiava. De repente, Han Ju recebeu uma notificação do sistema que o perturbou muito. Uma pressão terrível irrompeu dele, varrendo rapidamente todo o setor sagrado de jade puro e tornando difícil para qualquer um respirar. Até mesmo o sábio dos 9 caldeirões ficou chocado. No entanto, após um momento, a pressão terrível desapareceu tão rapidamente quanto tinha aparecido, deixando todos perplexos. O sempre afável e pacífico ancião assassino de deuses, por que ele liberaria uma pressão tão aterrorizante? O sábio dos 9 caldeirões enxugou o suor frio, agradecido por a pressão ter se dissipado rapidamente. Aquela pressão continha flutuações destrutivas. Assuntos comuns não poderiam possivelmente agitar o ancião assassino de deuses. Deve ser que alguém de quem ele se importava estava em apuros. Naquele momento, em um altar maciço em uma área montanhosa, o cão celestial caótico estava amarrado por videiras cheias de espinhos, seu pelo branco prateado manchado por áreas vermelhas. Cultivadores de demônios cercavam o altar em camadas, e um cultivador de demônios parecido com um sacerdote, agitando uma ferramenta mágica, recitava: "O momento auspicioso está sobre nós. Com o sangue de um deus, convocamos o coração de um demônio. Estão todos preparados para dar as boas-vindas à chegada do imperador demônio?" Todas as vozes dos cultivadores de demônios se uniram, cada rosto cheio de fanatismo. O que fazer? Eu vou morrer aqui? O cão celestial caótico estava tão fraco que começou a tremer, rezando para que alguém o salvasse. O arrependimento inundou seu coração. Se lhe fosse dada outra chance, nunca deixaria a montanha do imortal asceta. Definitivamente, ouviria a galinha. Infelizmente, não havia segundas chances, e só compreendeu isso quando a espada do cultivador de demônios caiu sobre ele. Conforme a cerimônia prosseguia, os cultivadores de demônios recitavam feitiços juntos, esperando a ressurreição do imperador demônio. Logo, uma estranha chama verde se acendeu no corpo do cão celestial caótico, e uma figura alta e negra emergiu lentamente. Lágrimas encheram os olhos dos cultivadores de demônios. É ele, nosso herói. A carne do imperador demônio gradualmente se reformou em uma forma humana, como se tivesse saído dos anais do tempo, usando uma túnica taoísta roxa e um chapéu alto, se assemelhando a uma ceifadora sombria do submundo. O imperador demônio lançou um olhar para o cão celestial caótico. Que rara besta divina, e com um destino extraordinário. É uma pena morrer assim. Enquanto isso, Han Ju recebeu outra notificação. Seu animal divino, cão celestial caótico, foi sacrificado e se tornou a montaria do imperador demônio Jinaya. Han Ju instantaneamente ficou furioso. Como ousam sacrificar meu cachorro e montá-lo sob suas nádegas? Quem este imperador demônio Jinaya pensa que é? Han Ju liberou uma pressão terrível. Naquele momento, ele parecia ser o próprio imperador demônio. Se você ascendeu nos reinos superiores, talvez eu não seja capaz de encontrar você, mas enquanto estiver no reino mortal, não vou
deixar você escapar. No reino mortal, mesmo que alcance os céus, você está apenas no reino Mahayana. Não acredito que possa resistir à minha maldição. Dizendo isso, Hanju voltou para sua caverna e retirou o livro do infortúnio, escrevendo diretamente o nome de Jinaya nele. Obrigado por me ofender. É justo testar meus limites com você. Assim, Hanju o amaldiçoou incessantemente por 3 meses, mas como Jinaya não tinha nem afeto nem ódio por Hanju, Hanju foi forçado a deixar Jinaya. Mesmo após 3 meses, Hanju não viu mudanças nele. Portanto, Hanju se levantou e foi encontrar Li Qingzi. Pensando em reunir algumas informações sobre o imperador demônio Jinaya, a visita de Hanju surpreendeu Li Qingzi. O ancião Hanju sempre mantém para si mesmo. É raro vê-lo assim. Li Qingzi notou a expressão de Hanju. Ancião Hanju, você tem exagerado ultimamente. 3 meses de maldição contínua haviam cobrado um preço do corpo de Hanju, deixando-o parecendo como se tivesse lutado com Xing Hongxian por 3 meses. Líder da seita Li. Você já ouviu falar de alguém chamado Jinaya? O líder da seita Li achou o nome familiar. Quando se lembrou, qualquer cultivador demoníaco deve conhecer Jinaya, a lenda que uma vez unificou todos os cultivadores demoníacos sob seu domínio. Hanju ficou perplexo. Por que você diz lenda? Li Qingzi explicou que Jinaya havia morrido há muito tempo, mas sua lenda ainda circulava entre os cultivadores demoníacos. Dizia-se que ele foi uma vez o imperador da dinastia mais poderosa da história. Depois de ascender ao trono, ele governou diligentemente, garantindo paz e prosperidade, e sua nação era muito forte. Se ele não tivesse se voltado para caminhos malignos depois, essa dinastia poderia ter continuado até hoje. Sua dinastia foi finalmente destruída por estados inimigos, mas em sua loucura, ele viveu por 1000 anos com seus poderes demoníacos até recuperar sua sanidade ao alcançar uma grande cultivação demoníaca. Naquela época, as dinastias haviam mudado e a dele já não existia. Enfurecido, ele começou um massacre no mundo mortal, chegando até mesmo a massacrar toda a família real de uma dinastia à vista do imperador reinante. Naquela época, ninguém na dinastia conseguia enfrentá-lo, nem mesmo ousando pronunciar seu nome. Embora houvesse especialistas no reino Mahayana, a maioria escolheu ascender para evitar encontrá-lo. Aqueles que ousaram enfrentá-lo foram todos mortos por ele. O incomparável Jinaya continuou a recrutar cultivadores demoníacos, travando guerras e, eventualmente, estabelecendo uma dinastia demoníaca para governar o mundo. Naquela época, a maior parte do mundo mortal se tornou um paraíso para os cultivadores de demônios, um lugar mais aterrorizante do que o inferno. O que aconteceu depois? Hanju continuou a perguntar. Depois disso, ele morreu, pereceu na tribulação celestial da ascensão. Se ele não tivesse morrido, talvez este mundo já pertencesse pelos cultivadores de demônios agora. Hanju pensou seriamente. As notificações do sistema nunca estavam erradas, então parecia que Jinaya de fato havia ressuscitado com o sangue de Dog. Depois de entender a situação, Hanju se levantou para sair. Li Qingzi o deteve e perguntou: Ancião Hanju, por que você está perguntando sobre essa pessoa? Pode ser que os cultivadores de demônios estejam agindo novamente? Hanju não queria dizer muito, então disse a ele que estava apenas perguntando casualmente e para não se preocupar. Ele estava apenas tentando dar uma olhada. Li Qingzi percebeu que algo estava errado. Os dias pacíficos do setor sagrado de Jade Puro estavam chegando ao fim, amaldiçoando por 3 meses sem efeito. Parece que preciso encontrar uma maneira de fazer Jinaya me perceber, mas também garantir que ele não possa me encontrar. Hanju pensou enquanto voltava para sua caverna. Passando pela caverna da fada Xishuan, Hanju raramente via sua mestra. A fada Xishuan ainda era etérea e distante como sempre. Inalterada por 100 anos, Hanju a cumprimentou animadamente. Bom dia, boa tarde e boa noite, mestra. Já faz muito tempo. Para sua surpresa, a fada Xishuan tocou a cabeça de Hanju. Já faz muito tempo. A fada Xishuan tocou a testa de Hanju com um estalo. Hanju, com seu nível de cultivo, desde a passagem da tribulação até a cultivação de energia, é quase impossível para você ter deixado este setor ou estar ferido. Além de um contratempo na cultivação, não consigo pensar em nenhuma outra possibilidade. Droga! Os efeitos colaterais da utilização do livro do infortúnio são muito óbvios e foram percebidos. Embora as lesões internas tenham cicatrizado, há uma constante falta de vitalidade. É uma sensação de estar exaurido? Ah, de fato é. Eu sabia. Chega um dia para todo homem. Eu já disse antes, a cultivação deve ser equilibrada com descanso. Eu já disse isso antes. Pregar o tal é muito cansativo, e você prosseguiu por 7 dias. Então, sem descansar, você continuou cultivando. Não importa quão alto seja seu cultivo, você não pode suportar isso. O quê? Então é isso que você queria dizer, mestra. A fada Xishuan expressou arrependimento. Durante esses dias em que você estava pregando, eu estava viajando pelo mundo exterior. É uma pena que eu tenha perdido isso. Tendo pregado por 7 dias dizendo isso, a fada Xishuan começou a vasculhar sua bolsa de armazenamento
pato e tirou uma lata de folhas de chá. Este chá de aroma de cocô de pato foi encontrado em uma relíquia antiga. Ele pode aquecer o corpo e aumentar a energia, fortalecer a base, e é perfeito para você. Leve-o de volta e beba. Abrindo a lata, Hanju viu o chá emitindo uma névoa espiritual. Claramente não era comum. Parece que a mestra teve viagens bastante frutíferas recentemente. A fada Xishuan sorriu levemente. É tudo graças a você segurar o forte, permitindo que nós, mais velhos, não apenas melhoremos nossa sorte, mas também pratiquemos fora com tranquilidade. Antes de você vir para o setor sagrado de Jade Puro, era comum os mais velhos voltarem de mãos vazias. Hanju se sentiu um pouco envergonhado ao ser elogiado por sua mestra, mas então ele percebeu que seus malditos discípulos já estavam aproveitando sua melancia. Depois de centenas de anos, vocês ousam comer a melancia do seu mestre? Naquele momento, a fada Xishuan disse levemente: Eu invejo seus discípulos. Ter você é a maior fortuna deles. Passei minha vida em reclusão e nunca ouvi um grande pregador. Perdi uma oportunidade tão rara só porque estava viajando. Isso é meu destino? Claro que não. Mestre, você não perdeu nada. Minhas pregações não são algo que precise ser anunciado ao mundo. Se o mestre não se importar, podemos ter uma sessão individual. Você pode vir para a minha caverna, ou eu posso chegar na caverna do mestre. A fada Xishuan sorriu levemente. Se não for incômodo para o colega taoísta Han, isso seria aceitável. Assim que o clima estava ficando um pouco sutil, um rosto grande apareceu inconvenientemente na frente deles. Ancião Hanju, há um grande problema. Na verdade, eu já havia percebido que algo estava errado há um tempo. Não esperava que o ancião Hanju estivesse monitorando os movimentos dos cultivadores de demônios o tempo todo. Não se preocupe, você não está lutando sozinho. Seja contra os cultivadores de demônios ou contra o Imperador Demônio, nós do Caminho Justo estaremos ao seu lado sem hesitação. Hanju disse: Eu estava apenas perguntando casualmente. Li Qingzi respondeu: Estamos realizando secretamente uma demonstração, uma operação de caça a demônios. Não esperava que o ancião Hanju, sem sair de casa, já soubesse disso. Você é realmente profundo e incompreensível. Li Qingzi explicou. Na verdade, já havíamos descoberto sinais de ressurgimento do culto demoníaco anos atrás, mas investigar cultivadores de demônios tem sido cheio de dificuldades. Ainda não entendemos as intenções por trás do ressurgimento do culto demoníaco, mas, ancião Hanju, sua pergunta sobre o passado de Kinai nos levou a descobrir suas verdadeiras intenções. Não se trata apenas de unificar as crenças religiosas dos cultivadores de demônios. Sua verdadeira intenção, provavelmente, é a ressurreição. Devemos erradicá-los em seu estágio inicial. Caso contrário, a história sombria do reinado do Imperador Demônio se repetirá. Afinal, sempre houve poucos especialistas no reino Mahayana ao longo da história, e ainda menos que possam contender com eles. Após a explicação de Li Qingzi, Hanju já havia deduzido que o motivo pelo qual o culto demoníaco usou Dodi como sacrifício estava principalmente relacionado à ressurreição do Imperador Demônio. Neste momento, Hanju também recebeu uma notificação do sistema. Kinai Ha. Ódio. 3 estrelas. Nível 3 do reino Mahayana. O Imperador Demônio, cujos discípulos demoníacos sacrificaram seu animal divino, o caótico cão celestial, para invocar Kinai Ha de volta do abismo demoníaco. Enquanto Li Qingzi ainda estava elogiando Hanju por seus cálculos perspicazes, Hanju o instou a recolher imediatamente todos os informantes externos, pois ficar fora por mais um dia aumentava o perigo. Dizendo isso, Hanju seguiu direto para sua caverna. Agora que tinha um nível de ódio, amaldiçoar Kinai Ha urgentemente era a tarefa mais importante. Embora a cultivação de Kinai Ha estivesse prejudicada devido à sua ressurreição, ele não era alguém que os cultivadores do caminho correto atuais pudessem lidar. Apenas Xiang Qingjun, sua grande esposa, poderia dominar completamente Kinai Ha. No entanto, ela também estava envolvida com o caminho demoníaco. A preocupação agora era se Kinai Ha se unisse a eles, o mundo seria novamente jogado no caos. Li Qingzi observou Hanju sair, pensando: mesmo que o céu caia, o ancião Hanju o sustentará. Devo parar de me preocupar desnecessariamente. Li Qingzi voltou para olhar a caverna da fada Xishuan. Irmã Júnior, posso entrar para conversarmos? A fada Xishuan respondeu friamente com uma palavra: não. Li Qingzi desanimado saiu. De volta à sua caverna, Hanju então imediatamente abriu o perfil de Dog. Ao descobrir que o ícone de Dog não estava cinza, indicando que Dog ainda estava vivo. Agora, sair para encontrar Dog pode não render resultados, e mesmo se o encontrarmos, não é certo que possamos trazê-lo de volta são e salvo. A prioridade continua sendo melhorar minha cultivação e alcançar o reino Mahayana o mais rápido possível. Enquanto falava, Hanju pegou novamente o livro do infortúnio, já que pode ter efeito imediato. Jinai Ha, apenas espere por seu fim. Um ano depois, era o dia para o setor sagrado de Jade Puro selecionar novamente os anciãos. Xiao Yao, como o ancião avaliador, estava selecionando discípulos para
para o exame. Com licença, você é do setor sagrado de Jade Puro? Uma voz idosa soou atrás de Xiao Yao. Sinto muito por incomodá-lo. Meu jovem amigo me instruiu a cumprimentá-lo antes de entrar no setor sagrado de Jade Puro. Xiao Yao ficou surpreso. A cultivação da pessoa deve ser significativa para se aproximar tão silenciosamente. Neste momento, Xiao Yao também sentiu a aura de um cultivador de demônios vindo do visitante. Um cultivador de demônios. Você está aqui para se juntar a nós? O homem idoso imediatamente acenou com a mão. Abandonei há muito o caminho das trevas. Minha própria seita foi destruída. Então, sob a instrução de um jovem amigo, decidi buscar refúgio no setor sagrado de Jade Puro para contribuir com meus humildes esforços e resolver os últimos vínculos. Xiao Yao disse que um cultivador demoníaco havia vindo oferecer seus serviços. Os discípulos candidatos imediatamente expressaram seu descontentamento. Por que um cultivador demoníaco deveria ser permitido competir conosco? No entanto, Xiao Yao disse: a sagrada seita de Jade abraça tudo sob o céu. Se um cultivador demoníaco se arrepende e se volta para a retidão, nós os acolhemos. Aqueles com força notável até podem ser aceitos como convidados honrados e receber oferendas. No entanto, para ser selecionado, é preciso começar a partir do nível 3 do reino de transformação espiritual. O ancião se importaria de demonstrar sua habilidade? O homem idoso com voz rouca disse: ser um ancião convidado não é ruim. Um duelo pode não ser muito amigável. Então eu apenas mostrarei um pouco da minha habilidade. Peço desculpas por qualquer ofensa. Com isso, o homem idoso liberou instantaneamente sua pressão. E todos os discípulos candidatos foram lançados para longe e desmaiaram instantaneamente. Até as bestas usadas para a avaliação morreram em massa. Num piscar de olhos, o homem idoso retratou sua pressão como se nada tivesse acontecido. O homem idoso tremeu. Isso foi suficiente? Se não houver objeções, ficarei grato se puderem notificar a seita pura de Jade. Gostaria de processar minhas formalidades de adesão hoje. Xiao Yao ficou chocado e abriu os olhos. Você, no reino da travessia da tribulação. Num piscar de olhos, mais alguns anos se passaram, e Hanju, mais uma vez, celebrou seu centenário. O sistema sempre tinha um grande presente para ele em tais ocasiões. Detectado que você atingiu 500 anos de idade, dando mais um passo na vida. Você tem as seguintes escolhas: 1. Sair do isolamento, subjugar o caminho demoníaco, tornar-se renomado em todo o mundo e receber um tesouro espiritual Tai. 2. Continuar cultivando, manter-se afastado dos assuntos mundanos, não provocar problemas ativamente e receber um tesouro espiritual Tai. Como as recompensas são as mesmas, seguirei meu coração. Hanju escolhe silenciosamente a segunda opção. Você escolheu continuar cultivando, mantendo-se afastado dos assuntos mundanos e receber um tesouro espiritual Tai. Botas de escalar o céu em 9 dobras. Um tesouro espiritual de grau Tai 6, contendo a verdadeira essência do vento, capaz de ascender nos céus em um passo, alcançando o 9º céu. Não é ruim, um tesouro espiritual que pode aprimorar minha habilidade de fugir. O sistema realmente me conhece bem. Ele decide dar suas botas de escalar o espírito de 9 estrelas, atualmente usadas para Xing Hongxian. Ansioso para testar os efeitos, Hanju imediatamente sai de sua caverna e começa a voar usando o poder das botas de escalar o céu em 9 dobras. Com seu pé esquerdo pisando no direito e seu pé direito pisando no esquerdo, a terra abaixo se torna minúscula em apenas um passo. Ele se impulsiona para cima várias vezes, espiralando para o céu. Olhando para baixo, ele vê que o reino mortal deste mundo não é redondo como a Terra, mas um continente incrivelmente vasto, cercado por inúmeras estrelas brilhando fracamente. Hanju dá outro passo, pretendendo se aprofundar mais no universo, mas ele inesperadamente bate em uma barreira invisível de frente, com bastante força. Olhando para cima, tudo o que ele vê é o vazio, nada visível. Hanju toca a barreira. Está ascendendo através desta barreira? O reino imortal está além dela? Hanju desfere um soco poderoso, mas a barreira invisível permanece inerte. Então ele tira sua espada de julgamento primordial, planejando tentar com um golpe poderoso. Neste momento, uma voz por trás o interrompe. Não se incomode. O reino imortal não está além desta barreira. Nem mesmo um especialista do reino Mahayana pode rompê-la. Mas chegar até aqui significa que você deve estar pelo menos no reino da travessia da tribulação. Aqueles no reino da união não podem subir até aqui. Hanju se vira cautelosamente. A notificação do sistema identifica o falante como Duco, anteriormente um discípulo do conjunto de domadores de monstros. Atualmente, um cultivador errante do 3º nível do reino da travessia da tribulação. A travessia da tribulação nível 3? Eu realmente não esperava que ainda houvesse remanescentes
remanescentes do conjunto de domadores de monstros. Han-Ju riu com desprezo. Sem esperar por uma resposta, Han-Ju usou diretamente a extinção dos 3 mundos puros. Seguindo o som da notificação do sistema, a batalha terminou em 1 segundo. Han-Ju alcançou o reino da travessia da tribulação. Han-Ju conseguia simular batalhas em sua mente, e para evitar ser atacado num momento de distração, ele ajustou o tempo de teste para 1 segundo. Se não pudesse vencer seu oponente nesse tempo, poderia simplesmente fugir. Como conseguia derrotá-lo, Han-Ju decidiu ter uma conversa mais aprofundada com Dooku. Já que o reino imortal não está além desta barreira, então onde está? Poderia o colega daoísta me iluminar? Dooku começou a explicar sobre o reino imortal, começando pela barreira e as estrelas. As estrelas além são apenas ilusões criadas pelos tesouros mágicos dos imortais. E o mundo mortal aqui é, na verdade, um mundo do reino imortal. Han-Ju então perguntou: por que você não ascendeu, colega daoísta? Dooku disse que tinha um pacto com um jovem amigo da seita pura de Jade para guardar este lugar por 100 anos para resolver seus karmas antes de ascender. O jovem amigo com quem fez o pacto se chama Suchi. Ele tem parentes vivos? Mencionar seus parentes fez o coração de Han-Ju gelar. Por que você procura pelos parentes dele? Para surpresa de Han-Ju, Dooku se curvou em tristeza. É minha incompetência. O jovem amigo foi capturado por Luo Chioma e receio que suas chances sejam mínimas agora. Se ele tiver parentes vivos, pensei em apoiá-los como uma forma de honrar meu amigo. Depois de ouvir isso, Han-Ju não esconde mais a verdade. Devo lhe dizer, Suchi é um discípulo meu, Han-Ju. Dooku ficou chocado. Você poderia ser o ancião do clã Deus que o jovem amigo mencionou? Não é de admirar que sua cultivação seja tão alta. Já que todos fazemos parte da mesma seita, a sagrada seita pura de Jade não o tratará mal. Dizendo isso, Han-Ju alcançou seu manto e retirou um token da linguagem divina. Já que você veio de longe, por que não se tornar um ancião convidado em nossa seita? Você não precisará sair, basta focar em sua cultivação. Com este token, ninguém na seita ousará incomodá-lo. Dooku expressou sua gratidão. Isso seria maravilhoso. Eu também passei na avaliação de anciãos anteriormente. Depois disso, os dois planejaram retornar à seita juntos. Han-Ju tranquilizou Dooku com um tapinha nas costas. Não se preocupe, ancião. Com Sushi seguindo Luo Chioma, é difícil dizer quem será o azarado primeiro. No caminho de volta, Dooku alertou Han-Ju. Os 5 grandes poderes do caminho demoníaco já despertaram, e o caos em breve envolverá o mundo. A seita sagrada Jade Pura deve se preparar cedo. Se o colega taoísta Han tem pensamentos de ascender, posso oferecer minha ajuda para sairmos deste mundo juntos. Han-Ju agradeceu a Dooku por sua gentil oferta. Os conflitos no reino imortal provavelmente são mais severos do que no reino mortal. Eu, Han-Ju, definitivamente não ascenderia precipitadamente sem a capacidade de me proteger. Dooku balançou a cabeça com um sorriso. Parece que o colega taoísta Han-Ju tem uma longa vida pela frente, e a cultivação realmente depende do talento natural de cada um. A propósito, quem exatamente são os 5 grandes poderes do caminho demoníaco que você mencionou? Dooku os listou. Luo Chioma, a bruxa de cabelos brancos, o Ahate demoníaco ganancioso, o ancestral demônio do sangue e o senhor dos demônios. E qual é o nível de cultivação deles? Reino Mahayana ou meio passo Mahayana? Nós, do caminho correto, não temos poderes que possam competir com eles? De fato, existem tais poderes, mas a maioria está perto de ascender e não quer surgir e criar inimigos. Enquanto conversavam, os dois já haviam retornado à seita. Han-Ju olhou seriamente para cima e disse: também lhe direi algo que atualmente apenas o líder da seita sabe. Dooku pareceu confuso. Por favor, fale livremente, colega taoísta Han-Ju. O imperador demônio ressuscitou. Ancião, você acha que pode estar relacionado a esses 5 grandes poderes do caminho demoníaco? Ao ouvir isso, o rosto de Dooku mudou dramaticamente. O imperador demônio ressuscitou? Isso é ruim. Ao mesmo tempo, o líder da seita também soube que um ancião convidado do reino da travessia da tribulação havia vindo para a seita. Ele imediatamente ordenou preparativos para uma caverna luxuosa para recebê-lo. Acima do mar de nuvens, uma nuvem escura de luz brilhava no céu. A nuvem escura corria pelo céu, sobre a qual 2 figuras estavam sentadas meditando, uma das quais era Sul-Ki, Sênior. Para onde estamos indo exatamente? Indagou Sul-Ki. Desde que começaram a seguir Luo Chioma, eles estavam vagando, frequentemente encontrando desastres naturais e entrando acidentalmente em terras proibidas antigas, o que era incrivelmente angustiante. Essa grande oportunidade que você menciona é realmente verdadeira ou não? Perguntou Sul-Ki impaciente.
pacientemente. Luotioma respondeu friamente. Tudo o que você faz é perguntar. Você nunca se cansa? Sem esses contratempos, já teríamos chegado. Você é apenas um azarado. No entanto, Su Qi discordou dessa acusação. Você me chama de azarado, mas por que é sempre você que acaba azarado? Embora seu alto nível de cultivação possa não se importar, meu frágil corpo não aguenta muito mais. De fato, ao longo do caminho, sob a dupla maldição do azar de Su Qi e a maldição de Hanju, Luotioma foi incrivelmente desafortunado. Periodicamente, eles eram atingidos por punições celestiais. Encontravam um grupo de trepadeiras selvagens, eram atacados por tubarões durante tornados no céu e, ao entrar em um lendário reino secreto antigo, não apenas não ganhavam nada, mas ao chamar os nomes de poderes antigos, eles eram chamados pelo nome de Su Qi. Esses nomes de poderes antigos quase os aniquilaram. Embora Su Qi também sofresse, seus ferimentos eram apenas superficiais. Luotioma atribuía todas as suas desventuras ao fato de Su Qi ser um mau presságio. Embora Su Qi não visse dessa forma, considerando que sempre conseguira transformar a desgraça em fortuna antes. Apesar dos contratempos, eles estavam finalmente se aproximando de seu destino. Luotioma apontou para uma região à frente, onde as nuvens escuras e tempestades estavam densas. Estamos quase lá. A pessoa que vou te apresentar é o Imperador Demônio. Ouvindo o nome pela primeira vez, Su Qi perguntou sobre a relação entre o Imperador Demônio e o Mestre Demônio. Eles eram irmãos? Luotioma explicou que eles eram apenas do mesmo caminho demoníaco, sem relação substancial. Então quem é mais forte? Luotioma não estava certo, apenas que o Imperador Demônio havia estreado antes e alcançado um status mais alto entre os demônios. Luotioma avisou Su Qi para falar menos ao chegar e agir de acordo com o seu humor. Logo, eles encontraram um gigantesco verme da areia. Luotioma suspirou, resignado, acostumado com isso. Enquanto isso, em um palácio real dilapidado, um cão celestial caótico deitava ao lado de um trono de dragão, seu pescoço preso por uma coleira preta, fazendo-o parecer mais um cão de guarda. Dog olhava em frente como se tivesse perdido a alma. Finalmente voltamos. Você sabe como minha dinastia era próspera naquela época? Kinaihe murmurou para si mesmo. O cão celestial caótico não respondeu, tendo se acostumado com os solilóquios de Kinaihe. Aos seus olhos, Kinaihe era definitivamente louco. Kinaihe ficou mais animado enquanto falava, movido a recitar um poema neste momento. Eu agitei os alicerces de 100 gerações, empunhei o longo chicote para governar o reino, engoli todas as direções para destruir os portões imorais, pisei no Supremo e governei o mundo. Eu era o único que poderia comandar o universo. Empunhei o martelo e o chicote para chicotear o mundo. Meu poder abalou os 4 mares. Antes que pudesse terminar, o som de passos se aproximou. Excelente. As realizações do Imperador Demônio serão exaltadas por milhares de gerações. O Imperador Demônio perguntou friamente. Quem está aí? Dog também resmungou. Quem é? Adular um louco de tão longe? Eu sou Luotioma. Sabendo do despertar de Vossa Majestade, vim oferecer meus serviços, disse Luotioma com uma reverência e um sorriso. Kinaihe o examinou sem expressão. Foi você quem arranjou alguém para chamar? Fale. Que recompensa você busca? Se Vossa Majestade pudesse novamente governar o mundo, esse seria o meu maior desejo, respondeu Luotioma com um sorriso. O que você quer dizer com isso? Se eu ascender no futuro, certamente me unirei ao Palácio Demoníaco e os reinos superiores. Unificar o mundo sob o caminho demônio e controlar o reino moral é a missão que nos foi confiada pelo Palácio Demoníaco em nossos sonhos. Os olhos de Kinaihe se iluminaram. O Palácio Demoníaco dos reinos superiores. Se eu ascender, o Palácio Demoníaco se dignaria a me guiar? Se Vossa Majestade puder recuperar o trono supremo, o Palácio Demoníaco certamente o ajudará durante a tribulação da ascensão. Kinaihe ficou encantado com essa notícia e rapidamente convidou Luotioma para se sentar. Então, Kinaihe franziu ligeiramente o senho para Su Qi, perguntando, e quem seria este? O cão celestial caótico também notou Su Qi e ficou chocado e sem palavras. Este não é o discípulo do meu mestre? Luotioma o apresentou como o discípulo fechado do mestre demônio, explicando que o mestre demônio estava ocupado cultivando e o enviara para servir. Kinaihe ficou descontente, enviando apenas um discípulo para me servir. É assim que o mestre demônio me trata? Luotioma explicou que o mestre demônio sempre foi solitário, recluso e sedento de sangue. Sua ausência pode ser para o melhor. Enviar um discípulo significa sua posição e pode nos ajudar a unificar o caminho demoníaco mais rapidamente. Su Qi não reconheceu Dog, pensando que este cão não se parecia muito com um cão de verdade. Foi só então que Dog lembrou da última vez que se separaram. Ainda era um filhote. Luotioma deu a Su Qi um olhar significativo. Esta é a grande oportunidade mencionada. Você não vai prestar seus respeitos? Sem escolha, Su Qi pagou seus respeitos relutantemente ao Imperador Demônio. No entanto, a saudação
expressão de Su Chi fez Jinaihe sentir um arrepio na espinha. Ele apontou para o cão celestial caótico ao seu lado e disse a Su Chi: de agora em diante, você será responsável por cuidar do meu cão. Tornando-se um servo encarregado do cuidado do cão, Su Chi naturalmente ficou descontente, mas não ousou expressar sua raiva. O cão celestial caótico, por outro lado, estava secretamente satisfeito. Poderia ser que Su Chi foi enviado pelo mestre para resgatá-lo? Isso era bom. Pelo menos alguém familiar estava ao seu lado. Agora, mais do que nunca, ele precisava encontrar uma oportunidade para revelar sua identidade a ele. Eu preciso que você faça algo por mim, disse Jinaihe, indiferente a Luotioma. O que é? Vá para o grande golpe, encontre uma seita chamada Seita Pura de Jade e mate um cultivador chamado Hanju. Ao ouvir isso, tanto o cão celestial caótico quanto Su Chi ficaram chocados. Luotioma ficou atordoado, novamente com a Seita Pura de Jade. Por que o Imperador Demônio também quer atacar a Seita Pura de Jade? Luotioma riu impotente. Você realmente não vai direto ao ponto, não é? Acabamos de nos conhecer e você já está me mandando em recados. Jinaihe enfatizou a importância do assunto, instando seu oficial de confiança a partir sem demora. Eu irei quando tiver tempo, concordou verbalmente Luotioma, mas ele não levou a sério. O grande golpe era muito longe e ele não se incomodava em partir. Além disso, o Senhor Demônio já havia assumido essa tarefa. Não havia necessidade de ele partir também. Luotioma se sentiu desconfortável com as ordens de Jinaihe, me dando tarefas logo após nos conhecermos. Eu disse que estava disposto a servi-lo, mas isso foi apenas uma observação educada. Você é apenas uma ferramenta, e você ousa agir de forma tão alta e poderosa comigo? Mas o que esse cultivador chamado Hanju fez a Jinaihe para fazê-lo se juntar a nós? Jinaihe acabou de retornar. Luotioma ficou curioso sobre Hanju. Enquanto isso, do outro lado, Hanju estava tomando chá com leite enquanto observava seus discípulos lutarem. Depois de alcançar o reino da alma nascida, Murong-Ti sempre quis testar suas habilidades contra o frango da prisão escura. Yang Tiandong também se levantou para se juntar a ele, contando com seu nível de cultivo mais alto. O frango da prisão escura frequentemente intimidava Yang Tiandong e os outros, mas como o Sr. Frango era de uma geração mais alta, nenhum deles ousava reclamar. Nesse momento, Hanju recebeu uma notificação do sistema. Luotioma, quarto nível do reino Mahayana, um dos 5 veneráveis do caminho demoníaco. Descontente por Jinaihe não lhe dar face. Ele ficou interessado em você, a quem Jinaihe quer matar. A favorabilidade atual é de uma estrela. Hanju estava perplexo. O que é isso? Amaldiçoando você todos os dias e agora desenvolvendo sentimentos? Hanju achou isso divertido. Os 5 veneráveis do caminho demoníaco e Jinaihe iriam ter um conflito interno? Ele imediatamente tirou o livro do infortúnio, querendo continuar mexendo com a mente de Luotioma. Talvez o irritável Luotioma acabasse arrancando a cara com o Imperador Demônio. Enquanto isso, fora do grande salão da Seita Pura de Jade, o sábio das 9 caldeiras também estava observando o céu, onde uma batalha de magia estava se desdobrando. Tais cenas não causavam mais tanto impacto hoje em dia, já que o número de cultivadores do Reino da Alma nascida na Seita Pura de Jade estava aumentando, e o Reino da Alma nascida já não era o nível mais alto dentro da Seita Pura de Jade. Foi precisamente por isso. Desde que o líder da seita Li Qingzi tinha um nível de cultivo mais baixo, muitos dos anciãos com níveis de cultivo mais altos se tornaram arrogantes, negligenciando cada vez mais seus deveres dentro da seita. Isso deixava o sábio das 9 caldeiras inquieto. Ele repreendeu os anciãos para que voltassem às suas funções e para não desperdiçar recursos de cultivo, ficando ocioso o dia todo. Claramente, ele era mais adequado para ser o líder da seita do que Li Qingzi, especialmente desde que o sábio das 9 caldeiras estava no 9º nível do reino do vácuo de fusão, muito próximo do reino da união, com muito poucos no setor puro de Jade mais fortes do que ele. Os anciãos não ousavam mostrar qualquer desrespeito para com ele. O sábio das 9 caldeiras, olhando a batalha no céu, não pôde deixar de exclamar. Até mesmo o animal de estimação demoníaco do ancião que mata deuses tem um cultivo que poderia igualar ao meu. Eu devo me apressar com o meu avanço, especialmente porque as seitas demoníacas já começaram a se mexer. Nesse momento, do lado de fora de um antigo reino secreto no exterior, uma batalha feroz havia acabado de terminar. Xian Shueshi e Zhou Fan finalmente haviam matado todos os inimigos. Ao longo dos anos, Zhou Fan, para resgatar Me Fuchu preso no reino secreto, sempre havia se recusado a sair com Xian Shueshi. Ele acreditava firmemente que seu bom irmão não estava morto. Depois de limpar os inimigos, ele continuaria a escavar as ruínas. Xian Shueshi o aconselhou: este relicário está selado por dentro, e aqueles abaixo do reino da travessia da tribulação não podem abri-lo por fora. Mas Zhou Fan não ouvia, persistindo em seus esforços dia após dia por anos. Zhou Fan disse:
Mesmo que seja apenas um cadáver, eu quero trazer Mefuchu de volta. Xian Shueshi lhe deu um prazo final. Eles não poderiam continuar lutando com essas 3 seitas por mais tempo. Talvez tenha sido a sinceridade de Zhou Fan, mas não muito depois, ele realmente encontrou o mecanismo de entrada. Enquanto o mecanismo era ativado, Zhou Fan foi lançado para longe por uma poderosa força. Xian Shueshi não esperava que Zhou Fan, com sua vida, fosse capaz de salvá-lo. O nível de cultivo poderia abrir o mecanismo. Uma enorme onda de energia disparou para o céu, mas não era a força sinistra de antes. À medida que a energia se dissipava, a entrada para o relicário reapareceu diante deles. Zhou Fan entrou apressadamente, mas foi contido por Xian Shueshi. Ela sentiu vagamente que havia algo muito estranho no relicário. O relicário estava à beira do colapso, e eles prosseguiram com muito cuidado. No fundo do relicário, eles finalmente sentiram a presença de uma pessoa viva. Era de fato Mefuchu. Ele ainda estava vivo. Zhou Fan saltou ansiosamente ao lado de Mefuchu, chamando pelo seu bom irmão. Mefuchu lentamente levantou a cabeça. Seus olhos revelaram uma intenção assassina aterrorizante. Sem dizer uma palavra, Mefuchu lentamente se levantou, enquanto Xian Shueshi não notava qualquer vestígio da aura demoníaca de antes. Zhou Fan falou feliz sobre as batalhas dos últimos anos, também sem notar nada de estranho em Mefuchu. Naquele momento, com um impulso repentino, a mão de Mefuchu perfurou o peito de Zhou Fan. Era tarde demais para Xian Shueshi impedir. A outra mão de Mefuchu agarrou o ombro de Zhou Fan, arrancou com força o coração de Zhou Fan. Mefuchu encarou friamente o coração pulsante de Zhou Fan, como se a pessoa à sua frente não fosse um irmão, mas um inimigo. Zhou Fan estava morto, e Xian Shueshi, enfurecida, atacou Mefuchu. Esta história pausa aqui, enquanto em outro lado, Hanju também começava um duelo mágico. Seu oponente era sua própria primeira esposa, a Senhora dos Demônios. Hanju, usando todas as suas habilidades, ainda achava difícil se defender, já que Xian Qingjun era esmagadoramente forte. Apesar de perder repetidamente, ele continuava a lutar, mal conseguindo durar 2 a 3 minutos e meio. Para diminuir a dificuldade, Hanju ajustou o nível de combate de Xian Qingjun para o 3º nível do Reino Mahayana, mas ainda assim, não teve chance de vencer. Parece que encontrar o Imperador Demônio agora provavelmente resultaria em morte. Hanju, tendo alcançado o 3º nível do Reino da Travessia da Tribulação, achou seu progresso de cultivo significativamente mais lento, o que o preocupou muito. Foi então que Hanju recebeu uma notificação do sistema. O quê? Zhou Fan morreu novamente? O mundo está cheio de cultivadores demoníacos. O caos está realmente prestes a acontecer. Para melhorar seu cultivo o mais rápido possível, Hanju se isolou por 3 anos. A primeira coisa que fez ao sair do isolamento foi visitar seu mestre e irmã sênior, planejando atualizar seus bonecos celestiais. Foi então que Sun Chang'an veio até Hanju apressado. Mestre, você finalmente saiu do isolamento. Sun Chang'an estava normalmente calmo. Então Hanju perguntou o que havia de errado. Sun Chang'an disse que era sobre Fang Liang. Durante os 3 anos de seu isolamento, o cultivo de Fang Liang ficou preso no 9º nível do reino da fundação estabelecida. Mesmo usando elixires, não levou a nenhum progresso. Mestre, você disse há 3 anos que tudo o que ele precisava fazer era praticar diligentemente o cultivo, mas agora parece que seu talento realmente atingiu seu limite. Hanju então lembrou que a razão pela qual Fang Liang não conseguia avançar poderia estar relacionada com sua origem. O chamado sorteio do céu e da terra, manifestando-se uma vez quebrando o reino do núcleo dourado, não é tão simples afinal. Naquele momento, Hanju chamou Fang Liang para o abode da caverna inata. Fang Liang estava muito nervoso. Será que o mestre vai me expulsar da seita? Sun Chang'an o confortou. Com sua intervenção pessoal do mestre, não deve haver um grande problema. Hanju organizou para Sun Chang'an partir para Chang'an, cavernas de Sichuan Ferry, para trazê-los e também trazer o boneco celestial. Observando Fang Liang seguir Hanju para o abode da caverna inata, Tiki disse com uma expressão triste: "Vocês têm bons talentos." O pobre pequeno Liang chegou ao fim de seu cultivo. O mestre geralmente não interfere muito nos caminhos de cultivo dos outros. Na verdade, em vez de continuar a praticar o cultivo ascético na montanha, pode ser melhor para ele descer da montanha e viver como um homem rico por 100 ou mais anos. Ao ouvir isso de Chique, Sun Chang'an naturalmente não estava feliz. Afinal, Fang Liang era seu discípulo. Ele era quem mais se preocupava com ele. Mas tudo o que Sun Chang'an podia fazer era rezar silenciosamente por ele em seu coração. Espero que seu mestre possa ajudá-lo a superar isso, especialmente porque suas habilidades de pesca são as melhores do nosso grupo. Dentro do abode da caverna inata neste momento, Hanju começou a sondar o corpo de Fang Liang com 6 caminhos de poder espiritual. Hanju descobriu que Fang Liang já havia
havia cumprido todas as condições para avançar para o estágio do núcleo dourado, mas havia um aglomerado de energia bloqueando seu centro de energia, impedindo-o de formar o núcleo dourado. Essa energia parecia ser algum tipo de selo ou restrição, forte o suficiente para bloquear o reino da união. Se Hanju fosse avançar para o reino da travessia da tribulação, provavelmente não teria descoberto isso, o que explica por que Sun Chang'an não conhecia a razão. Hanju perguntou a Fang Liang: "Você tem sido meu discípulo por algum tempo agora. Você percebeu qual é a busca do cultivo?" Fang Liang estava extremamente nervoso, hesitando por um momento antes de responder. Tornar-se um imortal. Qual é o propósito de se tornar imortal? Claro, é para ter vida eterna. Hanju não pôde deixar de se sentir tranquilo. Seu cultivo pode não ser impressionante, mas sua capacidade de perseverar realmente incorpora meus ensinamentos. Você será impedido pelo poder, benefícios ou mulheres em seu caminho de cultivo no futuro? Fang Liang respondeu confiante: "Não serei, nem no passado nem no futuro. Fui órfão e sozinho, e foi o grande mestre quem me acolheu. Concordo profundamente com a filosofia de cultivo do grande mestre. Tudo o mais é inferior. Apenas o cultivo é supremo." Hanju assentiu satisfeito. "Se eu te desse uma chance de voar, o que você faria depois?" Fang Liang, sobrecarregado de honra, imediatamente se ajoelhou. "Eu estaria disposto a quebrar meus ossos e espalhar minhas cinzas pelo grande mestre." "Não, isso está errado. Quero dizer, me dedicaria ao cultivo. Não me preocuparia com assuntos mundanos e nunca causaria problemas para o grande mestre." Vendo Fang Liang tão sincero e assustado, Hanju assentiu satisfeito. "Isso é mais como." Então, Hanju imediatamente começou a usar a técnica das 6 reencarnações. "Como seu mestre diz que seu talento é insuficiente, então como seu grande mestre, vou criar talento para você." Em volta de Hanju, filamentos de luz dourada começaram a convergir. Fang Liang, sentindo o poder espiritual tumultuado ao seu redor, mostrou um rosto cheio de surpresa e reverência. "Qual é o nível de cultivo do grande mestre?" Nesse momento, Hanju recebeu uma notificação do sistema. A sua favorabilidade do seu grande discípulo Fang Liang aumentou, atualmente em 5 estrelas. Apenas 5 estrelas. Não é o máximo ainda. Preciso encontrar uma maneira de inspirar ainda mais esse garoto. Hanju direcionou a luz dourada condensada para o centro de energia de Fang Liang. Fang Liang sentiu sua consciência espiritual sendo puxada instantaneamente. Quando abriu os olhos novamente, parecia estar no vasto grande vazio, cercado por incontáveis luzes douradas. Então, ouviu a voz etérea de Hanju. A abordagem para atacar o reino do núcleo dourado varia de pessoa para pessoa. A grande maioria reúne diretamente o núcleo dourado. Muito poucos podem entrar no grande vazio com sua alma, usando a ressonância entre o céu e o homem para reunir o núcleo dourado. Ainda mais raros são aqueles que, através de seu talento, usam seus corpos como semente para abrir um novo caminho. Sem exceção, esses indivíduos se tornam poderosos incomparáveis. Fang Liang sentiu sua alma colidindo ferozmente com o grande vazio. A energia do grande vazio gradualmente se condensando diante dele. Limitado pelo destino? Como meu discípulo poderia ser limitado pelo destino? Se for assim, hoje eu, Hanju, estou disposto a sacrificar meu cultivo e esperança de vida para quebrar esse maldito destino. Sob a influência de Hanju, a energia do grande vazio gradualmente se condensou em um núcleo dourado. As palavras de Hanju chocaram Fang Liang. O grande mestre estava disposto a sacrificar seu cultivo por ele? Os olhos de Fang Liang ficaram vermelhos. Para representar totalmente o papel, Hanju gritou: "Meu discípulo está avançando! Nem mesmo o céu pode detê-lo!" Após dizer isso, o aglomerado de energia dentro de Fang Liang foi despedaçado por Hanju. Com a ajuda de Hanju, o poder espiritual de Fang Liang começou incontrolavelmente a se condensar em um núcleo dourado. Ao mesmo tempo, Hanju recebeu outra notificação do sistema. A sua favorabilidade do seu grande discípulo Fang Liang aumentou, atualmente em 6 estrelas. Hanju ficou encantado, pensando que velhos truques realmente conquistam corações. "Pequeno Liang, eu removi todos os obstáculos para você. O resto depende de você. Se você se considerar especial no futuro, espero que se considere comum, pois esse é o caminho para uma vida longa. Não siga os passos de Zhou Fan." Enquanto isso, uma anomalia apareceu no céu acima do abode da caverna, com o brilho de 7 cores acima da seita pura de Jade. Ela brilhou no céu acima da seita pura de Jade. A fada sabia que isso significava que um prodígio havia nascido, enquanto o aglomerado de energia se dispersava. Inúmeras energias verdadeiras varreram o centro de energia de Fang Liang como uma tempestade. Fang Liang sentiu como se seus meridianos tivessem sido desbloqueados. Seus sentidos ficaram mais claros
e o mundo lhe pareceu completamente diferente. Logo começou a nevar no céu, neve dourada. As nuvens se transformaram em formas humanas, se assemelhando a donzelas celestiais, espalhando flores, surpreendendo todos os discípulos da seita pura de Jade. A fada brilhou, pegou um floco de neve. Esta é a neve dourada da fortuna celestial concedida. Parece que um prodígio de fato nasceu. Hanju conseguiu fazer o que lhe fora ordenado. Shangan ficou chocado internamente, perguntando-se se seu mestre realmente mudou o destino do pequeno Liang contra os céus. No salão principal da seita pura de Jade, o sábio das 9 caldeiras, olhando a neve dourada enchendo o céu, exclamou: "Esta é a primeira vez que vejo tal fenômeno desde que comecei a cultivar." Todos os anciãos concordaram que a fortuna do nosso sagrado seita pura de Jade estava prestes a aumentar muito. No céu, as nuvens se revolviam, enquanto dragões e fênixes brincavam uns com os outros. Fora do abode da caverna inata, Dark Prison Chick, Yang Tiandong e outros também ficaram surpresos, Chick exclamando maravilhado: "De fato, esta fênix se parece exatamente comigo." Dentro do abode da caverna, Hanju olhou para Fang Liang e disse levemente: "Parabéns, você alcançou o reino do núcleo dourado." Depois de ajudar Fang Liang a atingir o reino do núcleo dourado, Hanju instruiu-o a continuar seu cultivo ascético em paz e a manter um perfil baixo, advertindo-o para não seguir o caminho desastroso de Zhou Fan devido ao rápido progresso no futuro. Na época, Fang Liang não compreendeu totalmente o significado de Hanju, mas estava certo de que seguir os conselhos do grande mestre nunca poderia estar errado. No dia seguinte, ao sair do abode da caverna inata, ele sentiu como se tivesse vivido por uma era. Yang Tiandong foi o primeiro a perceber o sucesso de Fang Liang. Fang Liang, com lágrimas de gratidão, disse: "O grande mestre sacrificou seu progresso no cultivo e esperança de vida para remodelar meu talento." Todos ficaram chocados, se perguntando se a anomalia celestial era devido à remodelação de seu talento. Hanju, dentro do abode da caverna, pediu-lhes que não fizessem alarde e mantivessem o assunto de Fang Liang em segredo. Com o renascimento dos cultivadores, nenhum de vocês deve vagar pela montanha. Fiquem e continuem seu cultivo ascético aqui. Yang Tiandong maravilhou-se silenciosamente com o quão alto deve ser o cultivo de seu mestre para remodelar o talento e desencadear um fenômeno celestial. Chick também não esperava que o mestre